Você tá querendo meu corpo? Abre as pernas. Mano, a quarta temporada de Classroom of the Elite chegou com muita força. Simplesmente o anime do cara que consegue ser mais inteligente que o L e o Shikamaru junto. Mas tem um porém. Agora o Ayanokoji vai ter que tomar muito cuidado porque tem um espião da Sala Branca que vai fazer de tudo pra expulsar ele da escola. Então fica até o fim desse vídeo porque eu te garanto que o final vai te surpreender. Tudo começa com o vagabundo do pai do protagonista falando que esses são os dados dos 156 alunos do segundo ano. Isso porque ele tinha contratado um espião pra acabar com a reputação do moleque e trazer ele de volta pra Sala Branca. E já que o infiltrado não gostava nada do prota, o vagabundo disse que seria muito interessante essa batalha entre o caçador e a caça. Dentro da sala de aula a galera tinha achado estranho que o Ayanokoji sumiu as férias inteiras, mas segundo ele é que ele tinha uns BO aí pra resolver. A Horikita tinha cortado o cabelo e deixado todo mundo chocado. Aí a Kushida decidiu deixar o dela crescer pra começar o ano diferente também. A conversa até tava boa, mas agora que a professora gatinha chegou tá na hora de prestar atenção. E engraçado, né? Essas professoras dos anime é tão diferente. Quando eu estudava as minhas não era assim não. Indo direto ao ponto, tinha um novo aplicativo chamado de HG. Ele não só ia servir para vários benefícios escolares, como também mostrava todas as informações pessoais ali. Ou seja, dava para espionar a nota de qualquer um que fosse do mesmo ano que você. Óbvio que ninguém queria passar vergonha pros outros, né? Mas como a vida não é um morango, a professora gatinha tava suspeitando de algo. Meio que uma hipótese de existir uma penalidade, aí a turminha tava se cagando de medo de ser expulso. O Ayanokoji tinha certeza que esse aplicativo veio para romper o fluxo de união que eles sempre tiveram. E realmente, porque a senhorita Sai acabou de confirmar um novo teste nunca visto antes. Basicamente, geral teria que fazer dupla com os alunos novos. Afinal, é importante trabalhar a comunicação dos jovens, né? Isso é o que o sistema quer que eles pensem. Porque, na verdade, mesmo aquela pessoa de capuz estava escondida entre esses novatos. Aí, pra lascar mais ainda tudo, se a soma deles não passar de 500 pontos, a dupla iria ser eliminada. Agora, pra quem não escolher nenhum parceiro, teria que correr o risco de ir com um duo aleatório e 5% de penalidade na nota. Resumindo, os caras iam ser obrigados a fechar a dupla. E o Ayanokoji estava correndo um risco muito grande do impostor da Sala Branca tirar 0 de propósito. Chegando mais tarde, a Horikita chamou o nosso garoto Sigma pra bolar um plano pra conseguir algumas duplas. A ideia era avaliar eles, mas a Ichinose já tinha até usado o poder da popularidade chamando a atenção de todos os calouros pra ela. Só que como não tinha nenhum aluno da sala D aqui, só podia dizer que tinha algum líder controlando todos eles. No meio do caminho da negociação, eles trombaram com o lourinho da sala A e a mina perguntou o que eles pretendiam fazer pra galera que tira nota boa cooperar com eles. E tudo que o cara falou que ele apenas vai receber as ordens da princesa dele. Depois disso eles trombaram o Bage 2.0 que tomou um cacete pra Ayanokoji, lembra? Mas aí o cara só veio fazer as ameaças e avisar que os novatos desse ano não eram bobos e já sabiam exatamente como a escola funcionava. Isso porque não tinha ninguém naquela sala e parecia muito que tinha alguém manipulando essa situação. No dia seguinte já tinha 22 duplas formadas e bastava um erro e o nosso garoto Aura mais ego podia ser expulso na certa. E pense em um novato cheio de marra que apareceu, hein? Até a Horikita estranhou o cara estar tão confiante pra quem acabou de chegar por aqui. Aí como o Marginal já veio folgando pra cima da mina, o Sudo mandou ele se colocar no lugar dele. Só que aí como a Tsubasa falou que a nota dele era E, o Valentão disse que então a cara dele era mais burro do que parecia. E que ele não queria muita enrolação, então ele vai fazer o favor de ajudar esses burros fazendo dupla com eles. Porém, antes tinha que abaixar a cabeça e pedir por favor. O esquentadinho já tava perdendo a linha, mas a Horikita disse que ninguém aqui é superior porque geral é da turma D. E o doidão tava humilhando eles e falando que era só tirar uma nota ruim de propósito e nem ia dar em nada essa punição. E segundo a Lourinha, o fato de não receber pontos privados por 3 meses não iria afetar em nada eles. Quando o Sudo quis cutucar a onça com vara curta, o vagabundo nem ligou se tinha câmera e empurrou ele no chão falando que ele só tinha altura pelo visto. Como a confusão tava comendo solto, o Bage 2.0 sentiu o cheiro de longe e disse que já até conhecia esse merdinha. E o Rosen começou a zombar desse corpinho frágil e dizer que tava doidinho pra bater nesse imbecil. Mas o Ryoen só ignorou falando que ele nem ia dar atenção pra um gorila sem mérito. Só que aí o maluco perdeu a linha e ele tava grudando no pescoço da mina perguntando se a louça já tava lavada. A Tsubasa falou que era melhor ele parar porque assim não ia chegar em lugar nenhum. E bem na hora que ela ameaçou revelar alguma coisa, o cara se assustou e o Ayanokoji suspeitou disso que ele tinha acabado de ouvir, hein? O Rosen tava achando essa mina bem folgadinha pelo visto e achando melhor ela atender as expectativas dele. Mas aí quando aparece um adulto falando que não pode ter brigas por aqui, aí o Marginal saiu vazando e dizendo que só aceita fazer dupla se eles ficarem de joelhos. E nessa que a Lourinha começa a ir embora, o Ayanokoji diz que tem certeza que esse olhar é de alguém que tá querendo alguma coisa.
No episódio 2 aparece um tal de Agami falando que não via a Kushida desde o Fundamental 2. E apesar de não ter muito contato com ele, ela só lembrava dele ser um guri aí que era muito inteligente. O Prota até perguntou se a Horikita sabia alguma coisa desse cara, mas a resposta foi não. E o garotão já até foi pegando nas mãos delas e dizendo que queria fazer dupla com alguém confiável. E mesmo ela insistindo pra ele encontrar alguém mais inteligente, o Yagami fala que ela podia relaxar porque ele esperar ela sem problema. Suspeito. Um pouco mais tarde a turminha do forró foi bater um papo com a molecada nova pra ver se eles queriam formar alguma dupla, né? Só que como os caras estavam querendo algo em troca, o esquentadinho já surtou falando que não ia pagar 50 mil pra eles. E o novato avisou que é óbvio que não seria 50 mil, né? Isso porque seria 500 mil na verdade. Pois é, os caras receberam tanta proposta que nem estavam mais afim de se vender por pouco nem ferrando. A Suzune pediu pra eles pelo menos falar onde encontrar outros novatos, já que eles não querem colaborar, né? Mas ao dizerem que o marginal do Rosei não iria gostar que eles falassem algo sem autorização, a Ayano Koji tava só observando tudo. O plano agora era não usar dinheiro envolvido, já que conseguir 5 pessoas iria deixar os caras negativos no saldo. E a mina tava começando a acreditar que a melhor coisa era aceitar negociar com a turma D mesmo sabendo da personalidade do Rosei. Só que como Deus existe, apareceu um anjo falando que se alguém quer uma dupla boa, então podia relaxar porque ela chegou. E essa aqui é a Mazawa, uma aluna da turma A que tinha notas incríveis. A Horikita até ficou feliz com a proposta, mas explicou que não era pra ela, né? Se não podia ficar ainda mais estranho, ela veio com uns papos meio torto falando que amava um cara forte. Aí era só ele sair na porrada com outro cara e o mais forte fazia dupla com ela. Porém, ela vendo que não ia rolar essa proposta, ela disse que amava homens que davam uma comida pra ela. O problema é que o idiota aqui não sabia nem fritar um ovo. Só que a Horikita fala que se ela não estiver enganada, o Prota manjava muito disso. E o Ayano Koji fala que estaria mentindo se não falasse que foi ele que ensinou o Sanji e o tio do Lamen a cozinhar. Aí pronto, ela disse que queria uma comida bem gostosa amanhã e tava tudo certo. Mas a avaliação vai ser bem pesada, hein? Aí depois que ela vai embora e o Sudo implora pro garoto Sigma resolver isso, ele fala que ele é péssimo na cozinha. Algumas horas se passaram e já tinha 56 duplas formadas. O Prota acabou encontrando aquela lourinha de antes e ela pediu desculpa mais uma vez pelo que tinha rolado. Só que ele tava achando estranho esse comportamento tão educado que esse olhar dela era muito suspeito. Já que nem ela tinha dupla, a proposta era que as turmas se aliassem pra poder resolver isso. Mas mesmo a Tsubasa estando a favor, tinha muitos alunos que estavam obedecendo às ordens daquele marginal. Porém, como ela queria ajudar a resolver isso, o atacante já foi pra cima e pediu o zap dela. E o camisa 10 da seleção não para por aí não, tá? Porque logo em seguida ele foi dar um rolezinho com uma e depois ele tava lá com a mina que ele vai dar uma comida pra ela amanhã. A parte ruim é que ela tava comprando várias coisas caras e o coitado ia ter que pagar tudo e carregar tudo sozinho. Aí depois de chegar na casa dele, a mina se assustou com essa organização toda e o pedido dela era um tom em Hong Kong no capricho, mas não podia consultar no celular. O resultado disso foi a Horikita passando as instruções pra ele e depois de experimentar, a Mazawa fala que a comida dele era bem gostosa mesmo pelo visto. Depois dela lavar a louça e ir embora. O mano tava pensando em desconsiderar a ideia dela ser o infiltrado que podia fazer ele ser expulso. E enquanto isso, uma reunião da turma A tava rolando e a princesa mandou fazer a mesma proposta da turma C pros novatos, porém não era pra fazer dupla com eles nem que eles aceitem. E que a ideia do Ryuan de comprar os alunos até era boa, mas não era uma boa ideia bater de frente com ela. Afinal seria fácil manipular geral pelo fato deles serem da turma A, mas já que o Bage 2.0 pode estar metendo louco que tem dinheiro pra oferecer, aí eles estão sendo forçados a entrar nesse joguinho também. E realmente ela tava quase certa, tá? Isso porque ele tava forçando a galera a querer mais dinheiro e assim ele vai descobrir quem se vende fácil ou não. Mano, na boa, o cara saiu de Tokyo Revengers e virou o Albert Einstein, só pode. Na biblioteca os três se juntaram pra tentar negociar logo esse lance da turma D colaborar. Só que mesmo fazendo uma boa proposta, a Tsubasa fala que o marginal não ia aceitar essa oferta de jeito nenhum. Mas segundo o Ayano Koji pode relaxar porque ele já tinha entendido como o Rosen pensava. Basicamente aquele maluco não queria só ganhar financeiramente nisso, porque senão era só ele extorquir quem tivesse nota baixa, né? Aí quando a lourinha confirma que ninguém da turma pagou algo pra ele, o garoto Sigma achou estranho o cara só querer controlar a turma mesmo. Depois a mina tentou ligar pro Rosen, mas ele desligou com muita ignorância dizendo que não ia ter acordo nenhum. E mesmo a Tsubasa pedindo perdão por isso, a Horikita fala que pelo menos a proposta já tinha sido colocada na mesa. No dia seguinte, o Ayano Koji estava cozinhando e a namorada surtada dele ligou reclamando que o cara demorou 0,00000000001 segundo pra atender. E o que ela queria dizer é que ela já tinha visto que o Prota pediu que um novo aluno tentou comprar alguma coisa, mas veio outro e impediu ele. E não, eu não posso te falar o que é, mas você vai descobrir daqui a pouco. Mas a única informação que vocês podem saber é que o vendedor disse que uma garota tentou impedir o cara de comprar. Papo vai, papo vem, o nosso atacante que chuta pra trás convidou ela pro quarto dele. Mas aí como a carne só cai no prato do vegano, ele disse que era só pra estudar mesmo. Então ele é? É.
O aluno mais fraco do Zuiteng tava cheio de extravagância, dizendo que sabia que ia passar independente do que fosse o parceiro dele. E a coitada até tentou arrumar uma dupla pra ele, mas o orgulho do maluco não aceitou nadinha disso. Agora Tsubasa tava pensando em se candidatar à presidência mesmo sabendo que a sala poderia se dividir. Afinal, ela não queria arruinar o legado da turma e muito menos dificultar a paz entre eles, né? Aí as duas decidiram tentar convencer aquele cabeça dura em até 2 dias pra tentar negociar. Assim que a Horikita vazou pra estudar, a Lourinha já mandou o papo falando que era estranho ela ser a presidente enquanto o prota que parecia ser o mesquinho malvado. E pela ansiedade dela com essas palavras, o garotão já tinha certeza que ela não podia ser um infiltrado. E de brinde ele contou pra ela que existiam uns pontos de proteção que podia anular qualquer expulsão e isso aqui era só um agradecimento pela ajuda dela. Chegando mais tarde, a gatinha da Karizawa tava querendo outra coisa antes dos estudos. Só que o mano tava de TPM e disse que não ia rolar nada porque as atividades dela estavam atrasadas. Ela perguntou por que ele tava classificado como seja que ele era tão inteligente assim, né? Aí depois de dizer que era só pra não chamar atenção que qualquer desafio é fácil pra ele, a namoradinha ficou toda impressionada. Após alguns minutos estudando, ela surtou quando se deparou com um fio de cabelo vermelho. Aí a casa caiu pro prota, porque a Masawa já chegou perguntando cadê o Ayanokojizinho-san e se essa era a namorada dele. Claramente que a Karuizawa surtou falando que não era da conta dela. E as coisas só estavam piorando quando ela baixou falando que perdeu o lacinho de cabelo dela aqui, que não era pra ele olhar pro rabetão dela. O coitado até foi procurar pra acelerar logo isso, mas a guria tava contando que o Ayanokoji era um novo chefe particular dela. E depois de bastante enrolação, ela achou o lacinho, o Sigma Boy explica o que tinha acontecido e a Ruivinha vai embora elogiando a namorada bonita que ele tinha. E mano, a mina claramente tava pistola com ele, mas o cara não tá nem ligando, olha isso. 210 alunos já tinham formado dupla e existia uma chance imensa do aluno da sala branca estar nesses 30% que sobrou. A Sakayanagi brotou do nada na pista falando que ficou sabendo que a sala branca enviou o assassino pra tentar expulsar o Yakiokata. Até chegou a rolar uma proposta de ajuda, mas o mano recusou dizendo que tinha que escolher o próprio caminho sozinho. Aí a princesa decidiu vazar e disse que vai ficar assistindo de longe comendo uma pipoquinha então. Depois até apareceu 2 novatos que não tinham tentado negociar com ninguém até agora, mas o Ayanokoji falou que ia tentar se acertar com uma dupla aí e depois ele qualquer coisa dava um contato pra eles. E enquanto isso, meu amigo Barraque tava pegando fogo lá fora. Isso porque a Sato que pediu ajuda pra Lourinha lá atrás pra namorar o prota acabou de descobrir que ela tinha sido talaricada. O mínimo que ela podia fazer era pedir desculpa mesmo. E a pobrezinha tinha ficado tão chateada que levou um fora que pra compensar essa vagabundagem ela deu logo um tapão na cara da amiga dela. E olha como a amizade de mulher é lindo, cara. Elas estavam brincando dando tapa uma na outra e já estavam se abraçando, chorando, pedindo desculpa. Agora vai um marmanjo roubar a mina do caba pra você ver se ele não vira um presunto no dia seguinte. Quando finalmente chegou o momento da reunião com o Rosenho, o esquentadinho decidiu abrir o seu coração pra falar um pouco mais sobre a Horikita. E o prota até perguntou o que ele faria se ela não retribuísse o sentimento igual, mas ele falou que era só ele jogar no Vasco ou dar um soco em alguém, mas ele não queria decepcionar ela. É, quando um homem ama mesmo uma mulher, ele se torna outra pessoa, hein? Um tempo passou e a galera não aguentava mais beber refrigerante esperando aquele vagabundo. Mas aí bem na hora que a porta se abriu, o Rosenho apareceu mandando eles saírem de frente porque ele chegou. Agora finalmente a gente chegou no episódio 4, rapaziada. E continua aí, hein, porque o que vai acontecer agora é uma das metades mais brabas dos animes. A conversa toda tava rolando e enquanto eles faziam uma oferta de paz, o vagabundo tava dando aquela limpada na orelha. O problema é que ele não queria colaborar de jeito nenhum. E se caso não pagassem ele, o cara simplesmente ia embora. Mesmo a Lourinha pedindo pra ele ter mais paciência e acertar as coisas, o maluco não via vantagem nenhuma em aceitar essa oferta. E o Ayanokoji tava lá, só observando tudo. A Tsubasa até contou pra ele sobre o lance dos pontos de proteção que podia anular a expulsão ou até mesmo expulsar alguém. Só que aí como o cérebro do imbecil é vazio, a única coisa que ele falou é que ou eles davam 1 milhão de crédito pra ele de garantia ou então o assunto acabava aqui. Por dentro o Ayanokoji dizia que esse cara tava sendo muito sujo usando esses esqueminhas embaraçosos. Mas como a Horikita não tava de acordo, esse desgraçado jogou a bebida na cara dela e sorte que ela mandou o Sudo parar porque ele quase mandou um porradão na cara desse desgraçado. Aí como a mina gosta de farmar uma aura, ela apenas veio as costas e falou que a conversa tinha acabado por aqui. Porém de novo esse filhote de barba negra apareceu e disse que pra ele aceitar fazer dupla eles teriam que pagar 2 milhões pra ele. E claro que ela não aceitou, né? Só que dessa vez ele decidiu pensar melhor e falou que pra não ter violência era só seguir ele. E o Ayanokoji lá, só observando tudo. Depois deles chegarem nesse lugar, esse filho da mãe aumentou a proposta pra 3 milhões e como ela não aceitou, ele foi pra cima dela e mano, ainda bem que esse cavaleiro apareceu a tempo. O problema é que ele quis bancar o herói apaixonado, mas a única coisa que ele ganhou foi peia mesmo. A Lourinha falou que o diretor tava com um comportamento bem estranho, parecia até que ele ia permitir briga. E coitado do Sudo, mano. Quando parecia que ele ia mandar bem, o Rosenho humilhou ele de todas as formas possíveis e ainda teve pena de sujar o sapato pisando na cara dele.
Dessa vez a Horikita falou que não ia deixar ele fazer o que quiser e mandou golpes cabulosos nele. Mas depois dele grudar na perna dele e atacar ela no chão, o cara tava ligando mais pra merda nenhuma e a proposta agora aumentou pra 5 milhões. E não parou por aí não, tá? Esse maldito pegou uma faca falando que se alguém chamasse os professores ele ia esfaquear o Ayano Koji, então era melhor ela aceitar essa proposta aqui e agora. Só que a loirinha decidiu abrir o bico e falou que não vai mais apoiar ele nisso. E ainda por cima revelou pra Horikita que o plano inicial era trazer eles de propósito pra aqui. Isso porque ele tinha recebido uma proposta que iria dar muitos créditos pra ele se o Ayano Koji fosse derrotado. E então ele jogou a loirinha no chão, foi pra cima do protagonista. E depois que a tela ficou vermelha, a faca tinha atravessado a mão do prota. Só que o Sigma Boy já sabia que ele queria trair uma briga vindo aqui fora. E além disso, essa faca que ele tava usando foi a que ele comprou e era óbvio que o plano dele era incriminá-lo fingindo que foi o prota que tentou agredir ele. Ou seja, tudo que ele queria era se copiar e fingir que foi o Ayano Koji que fez isso com ele. E pra você que quer saber como ele descobriu isso, foi pelo jeito que o Rosen segurou a faca. Pois é, mano, o garoto é um gênio. O marginal não tava acreditando que até isso o moleque tinha conseguido perceber. Mas o protagonista já sabia que tinha um teste rolando por aqui e não tinha apenas uma pessoa infiltrada, mas vários novatos que receberam proposta pra tentar expulsar ele dessa escola. Agora o Rosen queria saber como ele descobriu que a faca era dele, né? E a resposta disso era óbvia. A mina que ele tinha dado uma comida meteu o louco que esqueceu um lacinho de cabelo lá e aproveitou pra pegar a faca dele na cozinha. E tá ligado aquela informação de uma garota que impediu um cara de comprar uma faca? Era a Masawa evitando que suspeitassem do Rosen por também ter ido comprar a mesma coisa. Ou seja, agora o prota tem o controle total da situação. Porque ou ele aceitava as condições dele ou infelizmente todo mundo vai saber que um marginal agrediu ele. Agora pra ninguém ficar sabendo disso, Rosen teria que aceitar duas condições. A primeira é que todos os alunos da turma D formem aliança com a sala dele. E a segunda é que eles dois seriam parceiros na próxima prova. Mano, o Ayano Koji acabou de farmar muita aura. Isso porque não tem como o espião da sala branca ser esse babaca aí. Depois de receber uma salva de palmas do inimigo, o maluco reconheceu seu talento, mas deixou claro que algum dia ele vai voltar pra acertar as contas. Os dias se passaram e as meninas conseguiram fechar o acordo. E no dia 1º de maio, quando os resultados saíram, claramente que a maior nota da turma foi a do prota. A Horikita teve que acabar aceitando que perdeu a aposta e que ele realmente é superior a ela. E naquela noite a lourinha revelou o plano que desde o início quem derrotasse o Ayano Koji iria ganhar 20 milhões de créditos. Mas ao perguntarem quem foi que disse isso, ela avisou que não podia contar, mas era melhor ele tomar muito cuidado com os novatos. E que antes ela não acreditava que ele era digno de ser da escola, mas agora ela tem certeza. Voltando pro presente, a gatona da professora disse que o presidente queria ter uma conversa com ele. O cara queria saber se o prota já sabia quem era um infiltrado, mas ele fala que não sentiu a presença de ninguém da sala branca até agora. E isso deixava o cara feliz, já que isso era um sinal que o espião tava se saindo muito bem. E só pra avisar, o plano do moleque deu certo e todo mundo passou na prova. Agora, já que esse infiltrado não seguiu o plano porque ele é teimoso e quis fazer tudo sozinho, o presidente falou que vai ser muito interessante ver a pessoa que inveja o Ayano Koji acabar com ele por conta própria. Dentro da sala de aula, o Nerdola tava pistola pelo fato do Ayano Koji ter ficado em primeiro lugar. Sem contar que o cara acertou 100% das questões, e era impossível sendo que eles nem aprenderam tudo aquilo ainda. Já tinha até uns comédias julgando o prota por ter trapaceado, mas o Sudo falou pra eles não ficar falando tanta merda desse jeito. E faz sentido ele estar suspeitando, afinal no aplicativo mostrava que ele estava abaixo de muita gente. E a teoria do Ruivo é que ele poderia ter se segurado muito antes de revelar o seu potencial, né? Lá fora a professora Gatinha tava debochando que ele tinha ficado bem famoso, hein? Mas o que ela realmente queria ver era como ele ia se safadece e explicar pros seus colegas essa nota máxima do nada. E foi dito e feito. Foi só ele pisar dentro da sala que as perguntas estavam caindo em cima dele com muito peso. Só que aí a Horikita já meteu o louco assumindo a responsabilidade. E ela falou que pediu pro nosso garoto Sigma não revelar todo o seu potencial de propósito e isso seria tipo uma carta na manga pra turma deles. O Yukimura tava achando difícil acreditar nessa história, já que as notas dele sempre foram medianas em tudo antes. Mas a mina insistiu dizendo que quando o aluno é muito bom ele acabava virando alvo das outras turmas, né? Aí como o cara tava quase acreditando, ela fechou com chave de ouro dizendo que agora sim a turma tava mais unida, então o Ayano Koji ajuda eles e geral protegia o garotão. Agora sim os caras estavam acreditando e falando que a estratégia foi muito boa. E chegando de tarde o mano de cabelo verde até tinha entendido tudo, mas tava meio bravo por terem escondido isso dele. Mas aí as waifuzinhas fizeram a boa e forçaram um aperto de mão pra eles resolverem tudo e marcarem um encontro hoje à noite. O tempo passou e apareceu a gatinha de cabelo rosa falando que viu o resultado da prova. Agora já o Kanzaki não tava aceitando essa história e mesmo o prota dizendo que fazia parte do plano esconder suas habilidades, o cara fala que ele era bem mais problemático do que ele imaginou. E aí Shinose tava lá brigando com ele falando que toda a turma tinha uma carta na manga e que o prota não era um inimigo. Só que o maluco não quis ser compreensível, já tava enxergando a turma D como ameaça. O Ayano Koji avisou que a qualquer momento poderia vir inimigos pela frente, mas era pra ela prometer que não ia desistir mesmo tendo caído na turma C. E ao ouvir isso a mina falou que pode deixar que se qualquer coisa de ruim acontecer, ela mesma prefere ser expulsa do que algum companheiro dela.
Aí o galã de novela disse que não tinha permitido que ela fosse pra longe dela e rolou um climinha bem estranho por aqui, hein? No dia seguinte o Kiyotaka tinha agradecido pelo esquentadinho ter protegido ele. Só que aí o Sudo fala que sabe que ele também é ótimo em brigas e isso também é um segredo que ninguém podia saber. E mesmo o Prota se fazendo de sonso, os caras acabaram se acertando e depois foram correndo pra escola. O assunto que estava sendo debatido agora é que não é possível que a escola permitiu um teste pagando 20 milhões de créditos para quem expulsasse o Prota. E o nosso garoto Aura mais ego falou que talvez não foi a escola e sim algum aluno influenciando os outros. Mas aí a Horikita parou pra pensar e a única pessoa que poderia ter tanto dinheiro e poder de influência seria o presidente do conselho. Bom, o Eonokoji não se lembrava do Nagumo ter tanto ódio dele assim. Porém, a mina disse que o irmão dela era grudadinho com o presidente e ele sim era obcecado pelo Prota. Agora o plano era entrar pro conselho e ficar de olho no que tava rolando por lá e, na pior das hipóteses, parar o Nagumo se ele entrar por caminho errado. Chegando lá, a Horikita já foi bem direto ao ponto e o loirinho tava achando bem engraçado esse pedido do nada. Mas aí ela mandou um discurso falando que poderia fazer as pazes com o seu irmão e que nesse ano eles amadureceram bastante. Então não seria nada mal seguir os passos do seu irmãozinho mais velho e virar o presidente do conselho algum dia. Sim, a mina conseguiu entrar pro conselho e o loirinho disse que queria muito vê-la se esforçando mesmo. Aí ele até fez uma oferta pro Eonokoji entrar também, mas o mano falou que não tava muito afim disso não. Mas um dia se passou e tinha até cafezinho pronto pra ele. Ui. A loirinha tava querendo ajudar ele em alguma coisa, mas era triste ninguém saber que eles namoravam pra lá na frente alguém achar que ela só tava com ele por interesse. Só que foi aí que o nosso camisa 10 entrou em ação e falou que não tinha nada a ver esse papo porque ele também nunca ia querer ficar com uma mina feia e não tinha problema nisso. Aí quando ele pegou no cabelo dela já ia mandar um beijão. Bem na hora a campanha tocou, era aquela desgraçada daquela garota enchendo o saco dele. Ela tava parecendo um demônio querendo que ele desse mais uma comida pra ela se ele não quiser que ela espalhe pra todo mundo que ele e a Karuzai estavam se pegando. Assim que ela entra na casa do moleque, ela já tava causando um caos falando que pensou que eles estavam fazendo um filhinho. Em seguida ela disse que trouxe isso aqui como um presente, que era bom o Prota entender que ela não era inimiga dele. O Eonokoji disse que era difícil de acreditar depois daquilo, né? Mas aí a desgraçada começou a revelar várias coisas que a namorada dele ainda não sabia. E ela tava querendo saber que papo é esse de tentarem expulsar ele, dele valer mais de 20 milhões e de tomar uma facada. A Amazawa disse que naquele dia ela deixou de propósito ele perceber que ela tava comprando aquela faca. E isso tava parecendo muito raciocínio de alguém da Sala Branca, mas revelar a própria identidade seria burrice, então não podia ser ela. E assim que ela deixa o recado que ela não é uma inimiga, ela simplesmente vazou e não explicou mais nada. Dias se passaram e até agora o nosso garoto Aura não tinha encontrado nenhuma pista. Aí a Tsubasa perguntou se ele tava com ódio dela, mas ele disse que não tinha motivo, né? Mas aí a loirinha falou que o teste pra expulsar ele da escola ainda tava rolando e ia durar até o começo do segundo trimestre. E até teve uma galera que foi expulsa, mas tudo que ela queria é que o Eonokoji vivesse uma vida sem arrependimentos. Na sala de aula a professora tava explicando sobre as férias de verão que iam durar 8 dias e era só aproveitar à vontade. E não ia ter nenhum teste por lá, mas antes eles iam ter que passar por uma próxima atividade aí. E agora o desafio era que os alunos iam ter que sobreviver a uma ilha deserta. A professora Gatinha tava dizendo que como esse ano tem bem mais alunos, então ia ser tipo a ilha do ano passado, só que muito maior. E apesar de não poder explicar todas as regras ainda, o spoiler é que seria permitido formar grupo de até 6 pessoas. Aí depois que passou a abertura, o Koenji chamou a professora lá fora. Isso porque ele queria saber o que aconteceria se um aluno chegasse no teste sozinho ou estivesse passando mal. Aí a prof tava achando palhaçada ele querer repetir de ano mais uma vez com essa frescura aí. E enquanto ela falava que teria uma multa de 6 milhões, o Zé Povinho do Prata tava lá só ouvindo tudo. Após a conversa acabar, os dois decidiram bater um papo e o loirinho queria porque queria entrar no grupo do Eonokoji. Aí o mano disse que não poderia aceitar um sem aura e que ia desistir no meio do caminho de novo. E então ele só vazou falando que ia resolver isso até o grande dia chegar. Lá dentro da sala de aula a galera tava querendo formar uns grupos bem fortes pra não ter risco de perder, né? Porém não dava pra saber se era melhor eles trabalharem sozinhos ou arriscar formar aliança com as outras turmas. A Horikita já tava afirmando que o Kiyotaka poderia ficar em primeiro lugar isolado. Mas segundo ele não dá pra afirmar isso sem saber que os desafios que viriam pela frente. Os 5 últimos colocados poderiam ser expulsos nessa brincadeira. Então era muito bom a galera juntar os seus créditos e lutar pra sobreviver com todas as forças. Do nada apareceu um negão atrás do Eonokoji. Como ele é hétero, o cara disse que não queria ficar aqui não. Surgiu o Ishikaze falando que veio buscar o princesa já que ele nunca atende o celular. E basicamente eles queriam que o Prota formasse grupo com a sala B, mas claro que o mano queria saber a vantagem disso. E a proposta era pagar 20 milhões de pontos pra ele, já que ele ajudaria eles
deles assumir pra turma A e ainda seria convidado. Aí ele até questionou se o Baji 2.0 sabia disso, mas o maluco disse que o Ryuen não sabia de nada. O cara tava disposto a aceitar esse acordo mesmo sabendo dos problemas que poderia rolar. Bom, o resultado disso foi a Enokoji não prometendo dar uma resposta pra isso agora, mas ele sim poderia pensar no assunto. Lá fora apareceu o gado do Ikki dando em cima da novinha querendo saber com quem ele ia formar grupo. Em vez do bobão tentar pescar o peixe, ele quis falar que ia ficar com os amigos dele porque homens sabiam se virar. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O maluco tava parecendo um bobão dizendo que poderia ajudar ela entrando no grupo. Só que quando ela pergunta se era ele que tava querendo se aproximar, o mano tremeu na base metendo louco que não era isso não. Depois que apareceu aquela falsa do caramba, o cara tava comemorando que a Kobashi fez um convite pra ele formar grupo. E o cara era tão gado que já tinha ignorado a coitada da Shinohara e de brinde levou um fora daqueles pra ficar esperto. E apesar do vagabundo das costas pra ela, parecia um príncipe pra essa princesa. Voltando pro nosso menino Aura mais ego, o cara tinha tirado logo a carta do tipo desafio. E basicamente até aumentava 1,5 dos pontos individuais, mas no caso ele tinha que estar entre os 30 melhores, senão ele ia tomar logo uma penalidade. A Horikita tava se aproveitando disso pra forçar ele a usar o seu potencial logo pra turma deles evoluir. Mas já o Enokoji estava disposto a entregar essa carta pra outra pessoa que quiser. E ela até falou que esperava que ele conseguisse isso, mas ela deixou claro que era ironia. E rapaziada, às vezes o mundo dá a volta mais rápido do que imagina. Porque agora o otário tava todo tristinho que ela arrumou um cara da turma B pra poder fechar grupo com ela. Como o mano tava entrando em depressão, o Prota tava planejando alguma forma de não desperdiçar o potencial do moleque por causa disso. E enquanto eles pensavam em uma dupla pro Ikki, o Enokoji queria descobrir por que ele quis formar dupla com essa mina. A Matsushita tava stalkeando tanto o Prota que eles foram lá fora pra tocar uma ideia. A proposta era ajudar ele com essas cartas se ele precisasse. E eu não sei o que esse cara tem, mais molho não tá faltando não, tá? Porque mais uma mina passou o contato e chamando ele pro time dela. No dia seguinte, quando os manos foram se encontrar, a Nishino seguiu o doidão e queria saber por que esses dois estavam se encontrando às escondidas. E o Prota já mandou o papo que queria saber por que o mano que joga basquete decidiu convidar a garota da sala dele pro seu grupo. Aí eles até disseram que o mano era daorinha e que talvez ele estivesse gostando um pouco dela. E então, como envolvia a turma dele, o cara não queria que aquele gado ficasse triste e afetasse notas da sala dele. E nessa que o Shizaki fala que vai ajudar, a mina questionou o melhor amigo do Kiyomiya, topando agir contra ele. As informações correm tão rápido que já até descobrimos que o cara queria se declarar pra Shinohara lá na ilha deserta. O Enokoji tava com medo da paixão deles interferir nas notas. E a Horikita fala que ele pode até ser inteligente, mas pelo visto na paixão esse cara é burro até demais. Isso porque era bem mais fácil fazer ele se confessar agora, assim lá no dia do teste todo mundo vai estar com as emoções bem mais equilibradas. Porém, como a vida não é um morango, o cara já tava chorando ao descobrir que aqueles dois estavam juntos. O Enokoji tava querendo ficar em primeiro lugar sozinho pra pegar 300 pontos da classe só pra ele. E a namoradinha tava toda animada falando que confiava nele e iria pular de alegria se isso acontecia. Mas ao mesmo tempo a coitada queria ficar no grupo do namorado dela, né? Então o menino Aura mais ego falou que pode deixar que ele vai dar um jeito no dinheiro pra ela não ser expulsa. E só pra avisar, a mina tinha 270 mil créditos e mesmo juntando dos dois ainda faltaria meio milhão. O Prota tava preocupado já que o prazo pra tentar expulsar ele era do começo do segundo trimestre. E era por isso que ele não queria colocar a namorada dele em risco igual ele. A Sakayanagi já tava mandando a verdade que a turma C podia cair pra D e como eles eram uns fracassados, a proposta era que elas trabalharem juntas. E assim que a Ishinose pergunta se ela não tinha medo das três turmas se juntarem, a mina acabou de sentir um friozinho na barriga. Mas pra não ficar por isso mesmo, a proposta era de 3 valores de expulsão pra fechar esse acordo logo. Aí como a contraproposta foi de 5 valores de expulsões, as duas tinham apertado as mãos e decididas que iam ficar em primeiro lugar custe o que custar. É isso, meu parceiro, o vídeo vai ficando por aqui, mas relaxa que esse arco da ilha promete coisas absurdas, tá? Então se você não quer perder a continuação, já deixa aquele likezão bolado e se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente chegar em 100 mil inscritos até o final do ano, beleza? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. Taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of